Boa tarde a todas e a todos. De coração, é muito bom ter a oportunidade de estarmos juntos, muito embora que fisicamente separados, mas que bom que temos ciência, que bom que temos tecnologia que permite, e principalmente em momentos como estes, estarmos, de certa forma, juntos, como eu falei. Muito embora que em coração e espírito isso nunca deixou de ser verdade. Eu gostaria de externar a, a minha saudade, claro, de todos vocês. Nas minhas preces, é claro, o grupo todo está sempre contido e eu agradeço com certeza as muitas vibrações que todos estão fazendo. De coração agradecemos também o esforço individual e coletivo de tantos quantos estão se privando de desejos de saída, de compartilhamento social, de junção e conjunção de grupos, mas o momento é necessário, o momento pede realmente o nosso isolamento, e eu não poderia iniciar esse nosso pequeno diálogo sem contribuir um pouco com o incentivo para que realmente fiquemos todos em casa, aqueles que realmente podem, e se por acaso precisarem sair, que seja somente por pura necessidade mesmo. Espero que todos vocês estejam bem, do fundo do meu coração, sintam-se desde já abraçados. E obrigado pelo momento, obrigado pela oportunidade de falar do que fala o Evangelho, dizer do que dizem os espíritos superiores, aqueles que têm, com certeza, uma sabedoria a qual devemos copiar, devemos nos espelhar e, sobremaneira, devemos trazer para a nossa vida esse conteúdo de fé, de lucidez e, por que não dizer, de sabedoria. Eu estou falando de um tema que hoje nós abordaremos, que é, ou que são, na verdade, as causas atuais das aflições. Quem quiser acompanhar em casa, mais tarde, de repente, no Evangelho no Lar, o texto base que eu vou seguir e que vou usar como fundamento está no Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo do Bem-aventurados os aflitos, e no itens 4 e 5, que é o item que trata das causas atuais das aflições. Bom, inclusive, esse texto é uma mensagem muito bonita e ele começa, Allan Kardec começa a descrever o seguinte, eu vou ler só o início, onde ele fala: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quiser, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por má conduta e por não terem limitados os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem?
Quantas dissensões, querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos amor próprio? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão ser o mais frequentemente que o mais frequentemente não poderiam dizer: se tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. E eu penso, minhas amigas e meus amigos, que esse texto, ele resume tudo. Ele resume tudo porque realmente as causas das nossas aflições estão na nossa vida presente, pelo menos boa parte delas. É claro que vivemos situações de karma, é claro que vivemos situações de que às vezes não concorremos ou não fizemos nada para nos sofrer a consequência, mas façamos um juízo de valor de nós mesmos e podemos chegar à conclusão de que isso é a menor parte, é a parte talvez, em muitos casos, a mais insignificante que possa ocorrer. Claro que existem exceções, eu não posso falar aqui por ninguém, a não ser por mim mesmo, e começando por mim mesmo, eu não tenho dúvida alguma, falando de mim, Marcos Vinícius, eu não tenho dúvida alguma de que todos os problemas que eu tenho na minha vida, sem nenhuma exceção, o único causador deles sou unicamente eu mesmo. E exatamente em função de tudo que o texto do Evangelho, que eu acabei de ler, nos remonta. As minhas intemperanças, as minhas atitudes equivocadas, o meu descontrole, enfim, todos os erros cometidos que me causam problemas hoje, no presente, me são muito claros. E eu peço para que cada um faça um juízo de valor de si mesmo, pois a única pessoa em quem nós devemos avaliar, a única pessoa a qual nós podemos julgar, a qual nós podemos ir atrás das causas de toda a problemática que cada um passa, é a si mesmo, é a própria pessoa. Quando Jesus diz vigiai e orai, o vigiar é a si mesmo, o vigiar é a própria vida. E passando assim uma visão por sobre tudo o que fazemos, eu acredito, caro ouvinte, que invariavelmente todos chegaremos à conclusão de que é aquilo que nós fazemos em vida que causam os problemas pelos quais passamos. Se nós pudéssemos averiguar, se nós pudéssemos juntar os problemas da vida em grupos de problemas, facilmente nós chegaremos a essas conclusões. Se não, vejamos, quais são os tipos de problemas? Quais são os sofrimentos que nós vivenciamos em nossa vida? Se não são, eu vou reunir aqui em grupos, em conjunto.
se não são problemas de saúde. Pessoa que tem algum problema de saúde. Na maior parte dos casos, desde que não seja um problema já congênito, desde que não seja uma doença já adquirida no nascimento, mas vejamos se não foi problema dos nossos exageros, se não foi problema provocado pela nossa má alimentação, se não foi problema causado por atitudes equivocadas com relação ao nosso organismo. Os que bebem muito podem reclamar de verem o seu fígado apodrecendo e funcionando incorretamente? Os fumantes podem reclamar de terem os seus pulmões apodrecidos e inviáveis para a respiração? Os que não cuidam da alimentação correta, saudável, podem reclamar, assim como eu mesmo, de obesidade? Os que utilizam, enfim, sal em excesso, doces em excessos, podem reclamar de hipertensão e diabetes? Quantos e quantos e quantas em estados de agravamento muito grandes de tais doenças poderiam dizer, como nos recorda aqui no texto que acabamos de ler: ah, se eu tivesse cuidado mais da minha alimentação. Ah, se eu tivesse feito exercício físico. Ah, se eu tivesse parado de beber. Ah, se eu tivesse parado de fumar. Então, causas das aflições presentes em nós mesmos. Outro grupo muito grande de problemas, a que nos recorrem nas casas espíritas, nas orientações fraternas, problemas financeiros, problemas com pagamento de dívidas altíssimas, com credores, com bancos ou com quem quer que seja. E aí, quando nós olhamos para trás, quem irá negar que está devendo o que deve por ter sido imprevidente lá atrás? Quem vai negar que a sua dívida acumulou por uma verdadeira imprecação, uma verdadeira inabilidade em gerenciar as suas finanças, gastando muito mais do que o que pode, gastando muito mais do que o que tem? O meu pai, seu Pedro Valmir, já no plano espiritual, ele sempre me dizia: meu filho, se você ganha 100, você não pode gastar 101. Porque se você ganha 100, onde é que você vai conseguir o 1 a mais que você gastou? Mas aí tem um cartão de crédito, né? Tem um cheque especial que nos convida automaticamente a gastar aquilo que não temos, como se as faturas e os boletos não cheguem depois. E aí vem o sofrimento. De novo, causas atuais das nossas aflições. Depois temos agora problemas de relacionamentos, tantos quantos nos buscam por problemas de relacionamento. E estes, um tanto quanto mais sutis, mas ao mesmo tempo mais gritante, mais objetivo, mais talvez que se mostre vivamente. Quantos de nós somos imprudentes nos nossos relacionamentos? Quantos de nós, inclusive em nome de amor, usa mais do egoísmo, do orgulho e da prepotência do que do verdadeiro amor? Quantos de nós querem se